Glória a Deus. Peraí, louvado seja Deus, da minha mãe, sou Ivandro. Nós vamos falar de um assunto hoje. Ontem foi falado do amor fingido. Hoje nós vamos estar falando a respeito aqui para os irmãos do grupo, onde chegar esse áudio, a respeito do compromisso de oração, né? Ontem foi falado do amor fingido e também esse acaba encaixando na palavra de hoje, a respeito de oração. Muitas vezes a pessoa fala, a pessoa chega perto de oração, a pessoa fala, vou orar, e na verdade ela não ora. Então, hoje o assunto, né, dentro da Bíblia, é um assunto referente a isso. E quando a gente promete que vai assumir um compromisso, né, principalmente desse, que é com Deus, a gente tem que honrar o compromisso e fazer. Se falou que vai orar, ore, que é muito bom para você e é bom para a pessoa que vai receber a oração. Mas quem ora recebe muito mais do que aquele que recebe a oração, porque a gente passa a ser um canal de bênção, né? Uma ligação direta com Deus. E isso que eu vou falar com os irmãos, com você que fala que vai orar e não ora, preste bem atenção que é muito bom para edificação. A palavra aqui que nós vamos meditar é aprendendo na palavra de Deus, aprendendo com a Bíblia, né? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Todo mundo conhece esse versículo. A Bíblia diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Então essa palavra, esse versículo, quem está falando aqui não é Pedro, não é Tiago, não é João. É o próprio Senhor Jesus, o que estava junto com o Pai no dia da criação. É o Senhor Jesus que falou essa palavra. Vá para o seu quarto, olha, porque o teu Pai que vê você no secreto. Então aqui, esse versículo é só para nós basear no comprometimento quando a gente fala que vai orar por alguém. Esse versículo nos lembra que a oração, né, quando a gente vê esse versículo, a gente vê aqui, a gente lembra, né, que o Senhor Jesus está falando, que a oração é uma prática íntima com Deus e sincera. Quando a gente entra no quarto, a gente fala com Deus, é uma prática íntima e sincera com Deus. É um momento em que nós falamos com Deus de coração aberto, onde não tem ninguém ouvindo, ninguém por perto, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós fazemos a promessa de oração para outras pessoas, escute isso agora, escute o que eu vou falar. Quando nós fazemos promessas de oração para outras pessoas, né, que vêm até nós devemos ter a intenção genuína de cumprir com aquilo que a gente falou para a pessoa. Prometer que vai orar e não fazer, não orar, isso não é apenas uma falha de compromisso, mas também pode abrir portas, olha isso, pode abrir portas para a ação e intenção equivocada do adversário, permitindo que o diabo, que o inimigo, entre nas nossas vidas, porque nós fizemos um compromisso de falar, orar por essa pessoa, e nós deixamos essa porta aberta para o adversário entrar, uma mentira, né? Porque na verdade se torna uma mentira, e a mentira pertence ao inimigo. Então a importância da sinceridade nas promessas de oração. Nós devemos ter essa sinceridade, é muito importante a gente lembrar disso. Se prometeu que vai orar, falou que vai orar, é uma promessa, então você tem que orar, né? Quando você diz que vai orar por alguém, né, você está oferecendo um suporte espiritual para essa pessoa, um suporte espiritual valioso para essa pessoa. Ela está confiando em você, por isso que ela pediu oração. E a oração aqui é um ato do quê? É um ato de amor, que é aquilo que nós aprendemos ontem. O amor verdadeiro e não o amor fingido. Quando a gente deixa de orar por alguém, se torna quase que um amor fingido, né? Eu amo essa pessoa, vou orar por ela. Você ama, você tinha orado, né? Intercessão, né? É um ato de amor e intercessão. A gente vai interceder para a pessoa. E cada vez que nós prometemos orar e temos a oportunidade de nos unir em espírito com uma pessoa que está passando por dificuldade, né? A gente vai receber essa presença gloriosa de Deus. No entanto, se você promete orar e apenas para ser educado, né? Você promete orar só para ser educado, para não falar, não vou orar não. Então você fala, eu vou orar. Se você promete orar só para ser educado,
ou para preencher o silêncio ali naquela hora, na conversa com a pessoa, sem a real intenção de fazer isso, né? Isso não apenas é desonesto o que você faz, a pessoa está fazendo, mas também pode ter consequências espirituais e consequências muito sérias. Porque nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando da parte de coisas espirituais. Temos dois lados, nós temos um Deus que é poderoso, que sempre nos defende, e temos um adversário que nos ataca. Todo momento ele nos ataca, ele anda de redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então prometer que vai orar sem a intenção de fazer, é melhor você ou falar não, não dá para orar, ou você, né, dá um jeito ali, falar uma palavra profética, né? Porque prometer orar sem a intenção de fazer pode refletir uma falta de integridade na sua vida espiritual. E essa desonestidade, essa desonestidade que você tem, pode permitir com que o diabo, né, o inimigo, ganhe terreno na sua vida espiritual. O diabo procura aproveitar de qualquer oportunidade para ele semear dúvida no nosso coração e no coração das pessoas que estão em volta de nós. Desconfiança e divisão entre nós e Deus, entre a pessoa que promete, né, e Deus. Então, quando nós falhamos em cumprir uma promessa de oração, isso não é apenas uma falta de compromisso, não é somente isso, uma falta de compromisso, mas é também uma oportunidade para que o diabo, o inimigo, venha nos atacar, fazendo nós a sentir culpado se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, ou levando nós mesmos a uma mentalidade de desconfiança com aqueles que falou que ia orar e não orou. A gente fica sabendo que não orou, fica chato, perde aquela confiança, a pessoa não pede nem oração mais. Então você vai perder campo, né? Você vai perder onde que é para você ter um crescimento espiritual, você vai perdendo isso. Vou dar aqui uma simulação, vou fazer uma simulação de conversa aqui, para você entender uma situação. Vou fazer umas 3 situações aqui, né? Primeiro, a primeira situação, um amigo, vamos falar assim, de um amigo. O amigo chega e ele fala assim: oi, você pode orar por mim? Aí a pessoa fala assim, não, aí ele fala assim, você pode orar por mim? Ele se abre, ele fala assim, eu estou passando por um momento difícil, né? Aí você pega e diz assim, claro, eu vou orar por você sim. Não é o que todo mundo fala, eu vou orar por você sim. Você se distrai e não ora, não faz a oração para essa pessoa. Né? Você se distrai, você não assume aquele compromisso de orar. Você perde, simplesmente você falou, né? Aqui nesse vamos meditar aqui. Quando você diz que falou que ia orar, que você oraria por essa pessoa, você criou ali uma expectativa no coração do seu amigo que chegou até você e pediu a oração. Se não cumprir essa promessa, você pode levar o seu amigo à desilusão. E além disso, o diabo, seu inimigo, inimigo nosso, pode usar essa situação para plantar semente de dúvida em nossas mentes, ou na mente daquela pessoa, fazendo com que você venha questionar a sua própria sinceridade e o seu compromisso com Deus. Esse é um dos casos. O segundo caso foi do amigo. O segundo caso que eu vou dar aqui um exemplo é de colega. Um colega chega e fala assim, estou enfrentando uma situação complicada no meu trabalho. Aí você fala assim, ok, vou orar por você, meu amigo, ou meu coleguinha, vou orar por você. Na verdade, você não ora. Chega de noite, você vai dormir. Esquece de novo de orar. Né? E não ora para essa pessoa. E você assumiu o compromisso que oraria por ela. O compromisso de orar não é apenas uma questão de palavras. Não é falar só uma questão de palavra. É uma responsabilidade espiritual. Quando não oramos, podemos nos sentir mal por não ter agido de acordo com a nossa promessa. E essa culpa pode ser usada pelo inimigo para nos afastar de Deus, porque vai chegar uma hora que você vai precisar de oração. Todos nós cristãos, todos nós que cremos em Deus, precisamos de oração. Vai chegar uma hora que você vai pedir oração e as coisas não vão acontecer na tua vida, e você vai falar, será porque eu não orei para fulano, isso está acontecendo comigo? Será que é porque eu não orei para ciclano que eu estou nessa situação e Deus não me responde? Então aqui, ele quer que nós nos sentimos adequados e distantes, o inimigo.
Ele quer que nós sentimos inadequados e distantes, enfraquecendo a nossa fé a todo momento, inimigo, quando você deixa de orar por essa pessoa. A terceira situação que eu quero explicar aqui é sobre familiar, né? É bem familiar. A pessoa chega e fala assim: eu preciso de forças para lidar com a minha saúde. Estou passando por isso, e eu preciso da sua ajuda, preciso de oração de você. Você pode me ajudar em oração? Aí a pessoa olha para você e responde assim. Aí você responde para ela: não se preocupe, eu vou orar por você, minha querida, né? Vou orar por você e Deus vai abençoar. Mas você também acaba não orando para essa pessoa, né? Seu familiar, né? Seu familiar, ele pode não perceber que ao não orar, você não apenas falhou em ajudá-lo, mas também afastou de uma oportunidade de se conectar mais profundamente com Deus. O inimigo pode usar também essa falta de oração para criar um espaço de desconfiança, um espaço de insegurança nas relações familiares, afetando tanto a pessoa que falou que orar, quanto aquele que está por perto da gente, que sabe que a gente não orou, né? Sabe que a pessoa não orou, e é geralmente pela família. Então o perigo e a falta, né? O perigo da falta aqui de intenção de orar, né? A falta, não, a pessoa se compromete e não fala. Quando falamos que vamos orar, mas não fazemos, a nossa falta de intenção pode nos colocar em uma posição vulnerável. O inimigo está sempre à espreita, pronto para explorar qualquer fraqueza do cristão. Então a desonestidade, porque passa a ser uma desonestidade, quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa e não faz, né? A desonestidade, mesmo que pequena, mesmo que piquiquitica, como a pessoa falar que vai orar e não ora, né? Pequena, pode ser usada para criar barreiras entre nós e Deus. Lembra quando eu comecei no começo? O problema não é nem o diabo, o problema é a separação de nós com Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós criamos uma separação entre Deus e nós. Porque nós não falamos com Deus, prometemos que ia falar com Ele para orar por aquela pessoa e não fazemos. Então leva nós a um estado de dúvida e de incerteza, porque deixamos de ter essa conexão com Deus. Então a oração é uma prática, né, que nos aproxima de Deus, e nos fortalece a nossa fé quando nós oramos. Então prometemos orar, precisamos nos comprometer a cumprir essa promessa. Meu querido, minha querida irmã que está ouvindo o áudio, né, não sei onde vai chegar esse áudio, se você faz promessa de orar e não ora, ora porque você vai aumentar a sua fé. Né? O ato de orar nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos e que Deus está conosco em cada situação. Nós que somos cristãos temos um papel muito importante, né, que é a oração na vida cristã, é a oração. Então a oração é uma forma de comunhão com Deus, né? É um meio de interceder pelos outros, por isso que Jesus fala, devemos orar um pelos outros. Eu quero dar 2 exemplos aqui depois, de uma oração que a pessoa faz e o que Deus faz na vida dela. E também de pessoas que não oraram. Então, interceder pelos outros é uma prática que deve ser realizada com sinceridade e propósito. Quando nós oramos um pelos outros, estamos reconhecendo a soberania de Deus e colocando as nossas preocupações, né, e a dos outros também nas mãos desse Deus maravilhoso. Então devemos ser cuidadosos com as nossas palavras. Com as nossas palavras e também com as nossas promessas. Devemos ser muito cuidadosos para que nós não venhamos cair na mão do adversário e se afastar de Deus. Lembrando que as nossas palavras, elas têm um peso, a nossa palavra. A Bíblia nos ensina a ser verdadeiros, né? É isso que a Bíblia ensina, a ser verdadeiros. O Senhor Jesus sempre ensinou a respeito disso. E também a manter as nossas promessas. Quando prometemos que vamos fazer alguma coisa, temos que fazer. E a oração é um reflexo dessa verdade quando nós oramos. Não apenas fortalecemos aqueles que estão lutando, mas também fortalecemos a nós mesmos, fortalecemos a nossa própria fé. Não é isso? Eu quero dar um exemplo aqui do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas eu quero, antes de falar de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero dar um exemplo aqui de Ana.
Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante, a gente vai ver aqui que a Ana, ela era uma mulher que desejava muito ter filhos. Mas a Ana, ela é o quê? Estéril. Em um momento ali de profunda angústia, ela foi ao templo e ela fez uma oração fervorosa para Deus, né? E ela prometeu que se ele desse para ela um filho, ela dedicaria esse filho para quem? Para o Senhor. Ela fez o quê? Uma promessa para Deus. Vou dar meu filho para o Senhor, né? E ela fez um voto, dizendo assim: Senhor dos exércitos, se realmente olhares para a minha humilhação, a humilhação da tua serva, e dela te lembrares, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, homem. Ainda falou e queria um filho, homem, não era mulher não. Um filho homem. Eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. E a navalha nunca passará sobre a sua cabeça. Então aqui é um exemplo de Ana. Ela fez uma promessa para Deus, uma promessa sincera. E quando nós fazemos promessa para pessoas, é a mesma coisa que está fazendo para Deus. É a mesma coisa, porque nós estamos falando, não é com pessoas, nós estamos prometendo algo de Deus. E se Deus é espiritual, então é com Deus que nós vamos prestar conta. Então Ana, ela fez aqui uma promessa sincera. Não apenas pediu a Deus um filho, mas também ela fez uma promessa sincera, né? Seu voto era um compromisso claro, profundo, que se Deus atendesse ao pedido dela, ela dedicaria o filho dela ao serviço do Senhor. Isso mostra que as intenções eram genuínas do coração dela e baseadas na fé que ela tinha num Deus poderoso. Deus atendeu o pedido de Ana, Deus ouviu a oração de Ana e ela ficou o quê? Grávida. E o filho que ela teve foi Samuel, que se tornou o grande profeta, o juiz de Israel. Ana cumpriu a sua promessa, entregou Samuel ao Senhor conforme ela prometeu. Só ler lá no texto. Então a importância da oração, né? A Ana, aqui a história de Ana ressalta o poder da oração, o impacto que pode ter nas nossas vidas quando nós oramos com sinceridade, quando nós oramos com comprometimento. O Deus Todo-Poderoso está atento às nossas necessidades, está atento quando nós prometemos. Então, consequências da sinceridade. Aqui nós vamos ver a fé de Ana, seu compromisso em manter a palavra, foram recompensadas por Deus. Ela não apenas recebeu o que pediu, mas também foi usada por Deus para um propósito maior. A oração sincera não apenas transforma a situação, mas também transforma uma pessoa, transforma pessoas, né? A gente como pessoas. Então o exemplo de Ana nos ensina que quando nós fazemos promessa ao nosso Deus, nós precisamos ser o quê? Sincero. Quando nós fazemos promessa que vamos orar para alguém, nós temos que ser sincero, tem que ir lá e orar. É comprometimento. Não devemos prometer orar e não fazer, né? Ou prometer que vai orar ou fazer qualquer outra coisa sem intenção de cumprir com aquela oração. Isso não só honra quando nós oramos, isso não somente honra a Deus, mas também fortalece o nosso relacionamento com Deus, né? Ele, com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, quando nós prometemos orar, devemos realmente nos dedicar a isso. Se nós prometemos orar, vamos orar. Sabendo que a oração é um poderoso meio de interceder, né? E de apoiar uns aos outros. Por isso que Jesus deixou lá para isso aí, para a nossa oração. Então nós vemos aqui a Ana, que prometeu e foi fiel. Agora nós vamos ver pessoas que são grandes na Bíblia aqui, profetas, homens de Deus que andaram com Jesus, né? Que era para ter orado e não oraram. Ao pedido do Senhor Jesus Cristo, em carne e sangue, vivo, na frente, e não oraram. A Bíblia vai dizer para nós aqui que os discípulos não oraram na hora que o Senhor Jesus mais precisou de oração. Eles não oraram. Glória ao Senhor. A Bíblia vai falar para nós aqui em Mateus capítulo 40, 41, né? Que na noite, olha bem, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele levou os discípulos lá no jardim do Getsêmani para orar. E ele estava em profunda angústia e precisava do apoio dos discípulos ali naquela hora. E Jesus pediu para que eles fizessem o quê? Ficassem o quê? Acordados e orassem com ele. Fiquem aqui acordados e orem comigo.
Esse versículo chama nossa atenção aqui. Em Mateus 26:40 também diz que então Jesus voltou para os discípulos e encontrou eles o quê? Dormindo. Dormindo. Vocês não puderam, olha que Jesus fala para eles, vocês não puderam ficar nem uma hora acordados comigo? Perguntou Jesus para eles. Em Mateus 26:41, Jesus falou assim, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente olha para essa mensagem, para esses versículos, a gente vê que Jesus precisou de oração e ele não estava ali. O pedido da oração de Jesus, Jesus pediu aqui aos discípulos que orassem. E eles estavam em um momento crucial, enfrentando, o Senhor Jesus estava enfrentando a dor da crucificação e buscando apoio espiritual. Esse pedido era um chamado para o quê? Para a responsabilidade e para o companheirismo daquele que estava aí perto. E teve o quê? Falta de ação. Apesar deles terem afirmado que estariam, olha que eles afirmaram, né, que estariam com o Senhor Jesus a qualquer custo, os discípulos não conseguiram permanecer acordados para orar para o Senhor Jesus. Isso mostra que, embora tivessem a intenção de apoiar Jesus, nosso Senhor, né, a sua falta de ação ali dos discípulos revelou uma fragilidade espiritual. Uma falta de compromisso com aquele que estava do lado deles, que era o Messias, o nosso Salvador. E teve consequências, né? A incapacidade dos discípulos aqui de orar com Jesus não apenas demonstrou a fraqueza humana, mas também ressalta aqui para nós a importância de que nós também devemos estar alertas. Nós devemos ter dedicação na oração para as pessoas, especialmente em tempos de necessidade, quando a pessoa está em sofrimento, em angústia, no hospital, ou está na situação difícil. Jesus sabia que a oração, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele sabia que a oração era vital para enfrentar as dificuldades. E também a falha ali dos discípulos em orar significou que eles não estavam preparados para o desafio que se aproximava. Eles não estavam, senão eles teriam ficado com os olhos arregalados. Então esse exemplo aqui nos ensina sobre a importância da oração em momentos críticos e o compromisso que devemos ter em apoiar uns aos outros quando pedimos oração. Uns aos outros espiritualmente. Né? Prometer orar é fácil. Prometer, eu vou orar, falar da boca é fácil, eu vou orar. Mas é fundamental também que nós tomemos essa promessa a sério e nos dedicamos a interceder por aqueles que nos rodeiam. Então a falha dos discípulos aqui em orar, quando Jesus mais precisava deles, nos lembra que a importância da sinceridade em nossas promessas de oração. Traz a nossa lembrança. Será que nós estamos igual aos discípulos? Só falando que vamos ficar acordados, daqui a pouco nós dormimos, e quando amanhece o dia, não oramos para a pessoa que pediu, passa semanas, e quando nós encontramos com a pessoa, ela fala, aí vem na nossa mente, nossa, fulano pediu oração, e você orou? Ela está andando, está viva, mas você orou, você vai pagar um preço para você mesmo. Isso é ruim. Então, se você promete que vai orar, ore. Devemos ser diligentes, né, e comprometidos, sabendo que a oração é um elemento poderoso para enfrentar as dificuldades da vida de outras pessoas e apoiar aqueles que nos cercam. Então é necessário cumprir com o papel que a gente falou. Vamos orar? Então vamos orar. Né? Se você não vai orar, não se comprometa. Só para dizer que você está ali, que você deu a atenção para a pessoa, é melhor você falar para ela, olha, eu não vou orar, ou vou pedir para o pastor orar, né? Se você vai esquecer. Agora, se você prometeu, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo o áudio, é para o seu bem, né? Não é para o meu, não. Eu estou aqui para ministrar a palavra e para ensinar, né? Ore, que é muito bom, você vai sentir a presença de Deus. Amém? Vamos orar então? Eu quero orar aqui para entregar essa palavra e deixar bem claro aqui para você, né? Eu estou aqui para te ajudar através da palavra, aprendendo com a Bíblia. Então, mostrei o exemplo aqui de Ana, que foi fiel. Mostrei o exemplo dos discípulos que não oraram, né? Os discípulos que estavam com Jesus, que não oraram.
Ficaram lá, vocês não puderam nem vigiar um pouco, foi dormir. Então muitos estão dormindo, promete, vai dormir, vou orar de madrugada, e a madrugada passa e ele está lá roncando. Então se você prometeu que vai orar de madrugada, põe seu relógio, vai orar de madrugada. Se você não prometeu de madrugada, na hora que a pessoa já pediu, eu costumo fazer de imediato. Pediu oração, eu já mando o áudio, eu já vou para o cantinho ali, se eu não mando o áudio, eu já oro, para mim não ter a fase do esquecimento. Quando a pessoa pede lá que nem no YouTube, tem muitos pedidos de oração, mas é muito. Eles pedem oração, eu ponho um joinha e faço a oração simples ali, rapidinho, e já entrego para Deus. Não precisa eu falar para a pessoa. Eles pedem oração, eu ponho um joinha. Se eu pus um joinha, estou dizendo que eu vou orar. Se eu pus um joinha, estou dizendo que eu vou orar. Se eu não ponho nada, é porque eu não vou orar, né? Então, quando põe o joinha, já vai ali e já ora para a pessoa. Eu não somente oro no YouTube, como também, às vezes eu mando mensagem pelo YouTube e coloco lá uma oração para eles escrita no YouTube. Vamos orar em nome de Jesus, que Deus abençoe o grupo, todos os irmãos, onde chegar esse áudio, em nome de Jesus. Vamos orar para entregar. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho a Ti, meu Deus, com um coração sincero, meu Deus. Ô Pai querido, pedindo ao Senhor perdão, meu Deus, por todas as vezes, meu Deus. Talvez eu também estou nessa falha, mas você que prometeu orar para Deus, orar por essa pessoa e não fez, é momento de você pedir perdão para Deus por todas as vezes que você prometeu orar e você não orou. Meu Pai, em nome de Jesus, se isso aconteceu comigo, meu Deus, também te peço perdão. Perdoa, meu Deus, se eu esqueci de orar por alguém, Pai. Em nome de Jesus. E me ajuda, Espírito Santo, e ajuda também essa pessoa a ser fiel, meu Deus, nas orações, a ser fiel, meu Deus, nas promessas. Meu Deus, que nós nunca, meu Deus, venhamos, meu Deus, subestimar, meu Deus, a importância de uma simples oração. Ensina-nos, ó Deus, a agir com sinceridade, meu Deus, e com amor, tanto, meu Pai, nas minhas palavras, nas nossas palavras, quanto nas nossas orações. Meu Deus, que nós possamos ser, meu Deus, um instrumento, meu Pai, da Tua paz, meu Deus. Que a minha vida seja um reflexo, meu Deus, do Teu amor, assim como dos irmãos que estão ouvindo, meu Deus, essa mensagem. Meu Deus, livra-nos, ó Deus, das guerras, meu Pai, do adversário, das intenções, meu Deus, desonestas, meu Deus, que pode nos afastar de Ti, ó Deus Altíssimo. Que a oração, meu Pai, que nós estamos fazendo, possa ser, meu Deus, uma fonte, meu Deus, de encorajamento para aqueles, meu Deus, que estão em necessidades. Meu Deus, abençoe a todos, meu Deus, que pedem oração, meu Pai. Ajuda-me, Senhor, a interceder por eles com um coração verdadeiro, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, aonde chegar esse áudio. Toda terça, quinta, sábado, domingo estarei enviando áudio. Se você quiser mandar para frente, envie esse áudio para frente. E Deus abençoe em nome de Jesus.